Cá estamos de novo. Olá, Richard. Bem, Tudo bem? tô escutando sim. Me escuta bem? Maravilha. Então tá, vamos lá para mais uma live do escritório. Eu sou o Dr. Bruno Mesco Dias, estou aqui na presença do Dr. Richard Maciel para tratar de um assunto extremamente importante e de altíssima relevância, que são os direitos trabalhistas dos aeronautas e dos aeroviários. A gente separou para hoje, né, Dr. Richard, a gente pensou um dos assuntos mais polêmicos que a gente pode encontrar, tanto para os aeronautas quanto para os aeroviários. Talvez para todos os trabalhadores, inclusive, né? Que é o direito à periculosidade. A gente vai tratar sobre alguns outros assuntos também, mas o nosso foco hoje vai ser o direito à periculosidade. A gente vai começar falando para os aeroviários. A gente pretende depois trazer o assunto da periculosidade para os aeronautas e aí a gente vai debatendo. Teremos mais uma questão bem particular dos aeronautas e uma questão bem particular dos aeroviários também. Gostaria de quem está nos acompanhando e ou assistindo depois, já de gravado, que deixe a sua pergunta, nos mande um questionamento. Se possível, hoje mesmo a gente responde, senão vai virar aí um assunto para uma segunda, uma terceira live, porque certamente esse assunto não cabe numa live só. Então, primeiramente, Richard, eu queria te perguntar, para a gente trazer esse assunto, os aeroviários, eles têm direito à periculosidade? Quando eles têm direito? Em quais situações? Não é uma pergunta simples nem fácil, mas o que tu pode passar para nós, para a gente ter um norte de quando que o aeroviário tem direito à Primeiramente, periculosidade? Dr. Bruno, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês num assunto bem delicado, de extrema importância e com uma riqueza de conteúdo. Então, me sinto honrado e eu espero atender a expectativa aí de todo mundo que está olhando. Tá? Quanto à pergunta, né, falando propriamente dos aeroviários, não somente dos aeroviários, mas todo o trabalhador que tem direito à periculosidade, ele é regulado pela NR16. Tá? Então, no caso dos aeroviários, é comum quais situações, tá? Ou o abastecimento de aeronaves, ou o abastecimento de inflamáveis com outro meio de transporte ou um maquinário, né, que exista no local. Tá? Quando isso ocorre? Quando é a aeronave, toda a área de operação que o aeroviário se encontra, ela é considerada com risco de vida. Tá? A periculosidade, ela nasce quando tem o risco de vida, né? Diferentemente da insalubridade, que é quando é risco à saúde. E quando não é para a aeronave, se for qualquer outro abastecimento com inflamáveis, aí tem uma regrinha, né? Uma regrinha mínima aí de distância, que é do raio de 7,5 metros, né? O mínimo considerado do ponto de abastecimento, do centro de distribuição do combustível e uma largura de 7,5 metros para cada lado do maquinário. Tá? Parece confuso, mas se botar até mesmo num desenho, vai ver que não é. Então, isso, lembrando que é o mínimo. Tá? Então, pode ser considerado, através da inspeção pericial, né, que a área ela é mais abrangente. Então, claro que cada caso é um caso, né? Verificar as condições de trabalho do aeroviário para poder dar com maior precisão. Sim, deu uma travadinha aqui, mas ficou bem compreendido. Então, apenas complementando ou resumindo o que o Dr. Richard nos trouxe, existe e esse é um ponto fundamental a ser destacado. Não, muitas vezes a legislação
ela traz 7,5 metros, né, de distância do ponto do abastecimento até a área onde esse trabalhador ele está trabalhando. Dentro desse raio de 7,5 metros, ele tem direito. É isso, né? Mínimo. Ele tem direito. Né? Agora, exato. Agora, se ele trabalha mais longe do que isso, né? Se o raio de atuação dele está a, por exemplo, 8, 9 metros, ele também pode ter direito, desde que um perito, na situação concreta, assim avalie. Né? É isso aí. Então, 7,5 metros de distância, ele tem direito, não se discute. Perfeito. Basicamente, no caso dos aeroviários, que é o que a gente está avaliando agora, ele vai ter direito, vai ser uma análise do caso dele. Então, é difícil a gente criar um padrão para todos os aeroviários, porque a gente vai precisar analisar como que ele está trabalhando, o local de trabalho dele e o abastecimento da aeronave. É isso, né? Vai precisar de uma entrevista, de uma conversa e posteriormente vai Lembrando que isso a gente está falando quanto aos inflamáveis, certo? Mas pode ocorrer de em outras situações serem verificadas numa entrevista, né, com aeroviário. Alguma outra atividade que também gere risco de vida que a gente identifique e que pode gerar este direito. Tá? Exato. Um ponto que é bastante comum, Richard, que eu te questiono, a respeito do armazenamento de produtos químicos. Produtos químicos estes inflamáveis. A exemplo de tintas e solventes, é muito comum, né? Existe uma quantidade mínima segura de armazenamento desses produtos químicos que não colocaria em risco a vida, então, do profissional, né? Sendo que, a partir daquela quantidade, colocaria, sim, em risco. Eu não digo nem que colocaria em risco ou não, né? Isso é um limite fixado pela NR16, né? E através de um entendimento jurisprudencial também, de que até 200 litros de armazenamento, ele não gera o risco, tá? Mas, volto a dizer, pode ocorrer de ter um armazenamento de 180 litros e mesmo assim gerar. Tudo depende do caso concreto. Mas, via de regra, até 200 litros estaria fora do direito, digamos assim. Certo. Bom, acredito que sobre os aeroviários a gente teria que analisar alguns exemplos, alguns casos para poder aprofundar nessa questão da periculosidade. E existem N casos que a gente pode aqui trazer num segundo momento, numa segunda live, que certamente a gente vai tratar desse assunto novamente. Mas vamos trazer a situação dos aeronautas, que é uma situação mais definida, né? Dá para trazer uma padronização, tanto pela atividade em si, que segue alguns requisitos, alguns padrões, até mesmo internacionais, né? Mas também pela a própria jurisprudência já abordou essa questão algumas vezes, né? Aí eu trago um questionamento e certamente vai ser polêmico, mas é importante que seja polêmico mesmo para que o pessoal comece a se atentar sobre algumas questões, né? Então, por exemplo, a gente tem, pela nossa experiência do dia a dia, que a gente analisa casos de aeronautas, e também de aeroviários, obviamente, mas falando de aeronautas, a Gol e a Azul, elas pagam a periculosidade. Falando das principais empresas da aviação, né, as maiores empresas comerciais da aviação comercial, a gente verifica que a Gol e a Azul pagam a periculosidade para os aeronautas, né? Mas a Latam não paga. Eu te pergunto, isso pode, isso não pode? Está correto pagar ou está correto não pagar? Qual é o fundamento disso? Como já mencionaste, né, é um tema bem polêmico, né? O que acontece? Não só Gol e Azul, tá? Mas diversas outras empresas da aviação, inclusive de táxi aéreo, fazem o pagamento da periculosidade. A Latam
poucas que não fazem esse pagamento, e no nosso entender, né, no nosso sentimento, e até mesmo baseado na documentação que a gente tem, nos estudos que a gente tem, estudos técnicos esses, ela não poderia deixar de pagar. Tá? O que a Latam fundamenta? O motivo dela não efetuar este pagamento. Tá? Existe um entendimento do TST que foi simulado com base em decisões lá de 2008, todo aquele tripulante que permanece a bordo da nave durante o abastecimento não tem direito à periculosidade. Tá? Então, eles se baseiam por essa súmula e por uma outra súmula que diz que todo aquele trabalhador que se expõe ao risco em tempo extremamente reduzido ou de maneira muito eventual não teria direito, ela justifica que o tripulante somente permanece a bordo e se eventualmente ele vai para a pista é em tempo extremamente reduzido. Então não geraria este direito à periculosidade. Claro que nós compreendemos de forma diversa. Nós temos, inclusive, diversos laudos periciais que comprovam que há o risco da atividade, né, o risco à vida, e por até mesmo diversos outros casos análogos que a gente pode. Por exemplo, o caminhão-tanque, ele carrega determinados litros de combustível. Na aeronave, tem muito mais do que um caminhão-tanque. E todo aquele empregado que trabalha com um caminhão-tanque tem direito à periculosidade. E como aquele empregado que está lá no avião não vai ter. Então, isso é um comparativo que a gente faz, claro, que de maneira bem popular, digamos assim, para melhor compreensão. Né? Vídeos, nós temos estudos, nós temos materiais que há, sim, o direito à periculosidade. Sim, sim, sim. Bom, fazendo, eu vou trazer depois vou te questionar para que a gente analise a situação dos tripulantes da Gol e da Azul, né? Mas destacando a Latam, dentre as maiores que não realizam o pagamento da periculosidade, a gente entendendo, os próprios tripulantes, né, trabalhadores, entendendo também que tem direito, como que a gente faz para buscar na justiça esse direito? Quais são as chances? Existe chance, uma vez que nós temos uma súmula, né? A súmula nada mais é do que uma decisão do TST, pode ser de qualquer tribunal, mas a gente está tratando aqui do TST, que dá a última palavra em direito trabalhista, ou seja, em tese, qualquer processo que tente contrariar esta súmula não vai ter êxito. Né? Então, existe a possibilidade de nós entrarmos na justiça para ganhar esse direito? Quais são as chances? Como trabalhar Antes de responder, eu vi ali um comentário falando do áudio. Vocês estão me ouvindo bem como eu estou falando? Não sei se está saindo tranquilo aí. Tá? Eu estou te escutando normalmente. Então vou manter qualquer problema, por favor, informe. Respondendo a pergunta. Tá? Perfeito. A Andrea informa que não está te escutando. A Juliana também não está te escutando. Áudio está muito chiado. Do Dr. Richard ou o meu áudio, Larissa? Pode esclarecer? A Daniela. Pode me esclarecer, Daniela, se é o meu áudio ou do Dr. Richard? São ambos os áudios? É o meu. Dos dois? Tá apenas Dr. Richard. Eu estou escutando bem. Uma pena, né? Desde o início ou apenas recentemente? Tomara que seja. De repente tira o fone. Tu tá com o fone, doutor? Eu tirei a capinha aqui para ver se melhora. Tá. A Larissa disse que tá ok aqui. Começou agora, ó. Menos mal que começou agora o som.
Vamos continuar. Qualquer coisa, se continuar o som, a gente refaz aqui. Paciência. Tá me ouvindo? Agora melhorou? Eu estou te ouvindo bem. Tá. Vamos. Tá bom. Vamos seguir. Tá? Vamos seguir, então. Voltando para a pergunta ali sobre a possibilidade de buscar o direito à periculosidade dos aeronautas da Latam, tá bem? É possível, sim, ajuizar uma demanda, né, em face da Latam para buscar o direito à periculosidade. No entanto, a gente tem que pensar o seguinte: a matéria dos aeronautas ela tem uma legislação específica. Tá? Quem julga são os mesmos juízes, desembargadores e ministros que julgam todas as outras matérias em âmbito de direito do trabalho. Portanto, é muito comum ter entendimentos judiciais, tanto no primeiro grau, segundo grau, ou até mesmo no TST, que ocorre com uma certa raridade, de coisas que são próprias da CLT e não observam a legislação do aeronauta ou as condições particulares, certo? O que nós buscamos aqui no escritório? Como nós temos atuação em âmbito nacional, a gente tem ações em praticamente todos os TRTs, a gente busca padronizar isso. Né? E como a gente busca essa padronização? A gente traz, por exemplo, tem um TRT que tem um entendimento de que o aeronauta não tem direito à periculosidade. A gente traz material de vários outros TRTs para aquele de lá e diz, olha, o aeronauta sim tem direito à periculosidade. Mas a gente pega diversas outras companhias que pagam a periculosidade e demonstra, ó, todos os outros aeronautas recebem periculosidade. A gente traz estudos, a gente traz vídeos, inclusive, né? E isso tudo para fazer aqueles juízes, desembargadores daquele regional compreenderem que o aeronauta da Latam possui direito à periculosidade. Como é que a gente faz isso? Existem basicamente, assim, olhando a nível macro, dois caminhos, tá? A gente enfrenta a súmula, que diz que o aeronauta que permanece a bordo não teria direito à periculosidade. E o outro, a gente demonstra que ele tem direito à periculosidade por outros motivos e principalmente o que embasou a súmula, o acesso à pista. Tá? O que acontece? Tem um embarque remoto, embarque por finger, certo? Quando é o remoto, naturalmente a pessoa acessa a pista. Tá? E esse entendimento lá atrás, lá em 2008 a 2012, quando fundaram, com base nessas jurisprudências que formularam esta súmula, eles entenderam que somente gera periculosidade aquele tripulante que acessa a pista durante o abastecimento. E se ele estiver a bordo, não vai ter direito, porque ele vai estar protegido pela fuselagem da aeronave. Então, assim, o caminho mais fácil, digamos assim, é comprovar que o tripulante acessa a pista. Acessando a pista, é quase que um curso natural que os juízes vão condenar na periculosidade, considerando também que os laudos periciais, em sua grande maioria, são favoráveis ao aeronauta, tá bem? Pode ocorrer do juiz barrar por causa da súmula. Mas o outro caminho é enfrentando a súmula com todos os materiais que a gente tem para derrubar. O que isso é bem mais complexo, demora muito mais tempo, mas mesmo assim nós estamos trabalhando para isso, né? Porque no nosso entendimento é um absurdo essa súmula e já está com muito defasado. Né? Uma súmula de 2013 que com certeza não observou os aspectos técnicos que precisava. Exato. Não, perfeito, perfeito, perfeito. Esse ponto é importante frisar, que a súmula diz que não tem direito à periculosidade o aeronauta ou tripulante que se encontra dentro da aeronave. Obviamente, eles chegaram a essa conclusão identificando que existe uma proteção em caso de um incêndio, em caso de algum acidente, né? Mas, se restar comprovado que, por um motivo ou outro, este tripulante ele trafega na pista, né? Aí, então, existe sim a possibilidade de, sem bater de frente
com a súmula, né, ter esse direito reconhecido. Né? Por quê? Porque provou-se que o tripulante ele transitava, melhor dizendo, na pista. Né? E aí um exemplo é o embarque remoto, que ele acaba, sim, mais de uma vez ao longo do dia, muitas vezes, transitando ali no Doutor, local, na área do só abastecimento. uma parte E aí como o que Dr. eu Richard... acabei me diga. esquecendo de falar. Por mais que nós temos diversos materiais sobre, né, e cada ação que nós entramos, ela vai enriquecendo cada vez mais com novos materiais, porque é muito comum, e os clientes que estão nos ouvindo são prova disso, deles falarem, eu tenho um material X que comprova que tem risco de vida, né? Daí eles nos mandam e a gente analisa aquele material, se for pertinente, a gente já utiliza como base. Exato, perfeito. A Cláudia acabou de fazer o questionamento se é possível anexar fotos ao processo. É isso mesmo, Cláudia. A gente utiliza, né, desse recurso, é permitido por lei, e fotos, vídeos, tudo é prova para mostrar que tu está ali no ambiente, né? Tu está, sim, exposto a esse risco, né? E aí, claro, como eu disse, né, concluindo que se a gente prova que existe um trânsito fora da aeronave, a gente está garantindo esse direito, protegendo esse risco dentro da súmula, sem ir contra a súmula. Mas se por uma eventualidade não há esse trânsito fora da aeronave, a gente também está buscando o reconhecimento desse direito, trazendo outros argumentos, como a própria analogia com o caminhão-tanque de combustível, né? No qual a aeronave tem muito mais combustível, né? Transporta mais combustível e os trabalhadores não têm direito, enquanto que no caminhão-tanque se tem esse direito à periculosidade. Esse é um dos argumentos que nós utilizamos, né? Dentre diversos outros que a gente pode trabalhar em outras lives. Um e tem mais, assim, inclusive documentalmente comprovados, né? Sim. Os próprios peritos, né? Hoje, doutor Richard, me corrija se eu estiver errado, eu diria que 80%, 70%, 80% dos peritos, das perícias realizadas de periculosidade para aeronautas têm uma decisão favorável, né? Isso, Tem um pelo menos reconhecimento da 80%. periculosidade. 70%, 80% sim. Porque ainda tem aqueles meio contrários, digamos assim, inclusive fazendo trabalho que não é de perito de mencionar a súmula, né? Mas não se atentando aos aspectos técnicos e mencionando a súmula para tentar excluir o direito à periculosidade. Mas seguimos enfrentando aí. Exato. Bom, finalizando, acredito, na verdade tem mais um tópico que eu queria tratar sobre a periculosidade, além desse, mas indo para o final a respeito da periculosidade dos aeronautas, é possível dizer, ou melhor, existe diferença entre a atividade do piloto, copiloto, e em alguns casos até mais do copiloto do que do piloto em si, mas existe diferença entre o trabalho do piloto e o copiloto e dos comissários de bordo do ponto de vista da periculosidade? É mais fácil, menos fácil ter esse direito reconhecido? Fala um pouco para nós sobre isso. A diferença assim, é bem grande, tá? Até mesmo em questões de sentenças favoráveis. Porque o piloto ou o copiloto realiza uma inspeção externa, tá? Dependendo da divisão das atividades ali. E quando ele realiza a inspeção externa, via de regra está ocorrendo o abastecimento. Então, para o piloto ou copiloto, é muito mais tranquilo fazer essa comprovação, né? Enquanto para os comissários, com base nessa linha que não estamos tentando derrubar a súmula, tá? Com base somente do acesso à pista enquanto houver. Então, com os comissários, via de regra, vai ser quando há embarque remoto
ou quando há acompanhamento ali dos passageiros, que a gente sabe que isso era uma prática mais antiga, que com o tempo eles vão cortando, digamos assim, esse acesso. Então é mais tranquilo, né, fazer esta comprovação através do copiloto. Sim, complementando, deu uma falhadinha agora no áudio para mim também, mas apenas ilustrando um pouco mais, antigamente era muito comum, até tripulantes podem me corrigir, comissários de bordo podem me corrigir, mas a bagagem ia na parte de baixo da aeronave, né, as bagagens dos tripulantes, e aí então, por esse motivo, o tripulante acabava indo na pista, iria mais próximo ali do ponto de abastecimento, e isso aos poucos foi sendo cortado. Hoje em dia a bagagem vai em cima, na cabine, até mesmo Nós para até tivemos um evitar essa questão, né? caso recente de uma comissária que ela era chefe de cabine e ela com frequência saía, ia para a pista, né, para lidar com questões próprias do voo. Então, não somente para acompanhar o embarque e desembarque, né, dos passageiros, mas ela resolvia também outras questões em razão do voo e da sua função de chefe de cabine, né? Então, neste caso, tem até uma comprovação, um laudo pericial favorável também. Então, facilita, né? Aproveitando que, fazendo o gancho, é extremamente importante a testemunha para comprovar essas atividades, né? Porque muitas vezes não se tem documentos, como a Cláudia questionou a respeito de fotos. Sim, hoje em dia, se está com o celular, pode filmar, inclusive esse momento, tirar uma foto, mas a testemunha ela é muito importante. É importante colegas de trabalho se colocarem à disposição, se identificarem alguma ilegalidade, por assim dizer, né, na própria atividade, né? Então, esse corporativismo da categoria, de alguma forma, nesses momentos, se torna fundamental, porque é uma das únicas provas ali, muitas vezes, é a testemunhal mesmo, né? E só complementando também sobre a questão dos pilotos, é isso mesmo, o piloto ou o copiloto, quando ele faz a inspeção externa, né, walk around, para fazer uma avaliação da aeronave, das condições da aeronave, ele está próximo do abastecimento, mesmo que seja pequeno o risco, ele está, sim, muito mais exposto ali a esse risco. E aí, dentro da súmula mesmo, a gente não precisa derrubar a súmula, a gente consegue garantir o direito da periculosidade, que é um senhor de um direito, né? Inclusive do ponto de vista financeiro. Talvez o maior deles, né? Porque gera, dependendo da remuneração, gera um reflexo imenso. Exato. Só para finalizar e fechar essa questão dos aeronautas, então, pode passar para nós como é que funciona os pagamentos da Gol e da Azul, já que essas empresas, essas gigantes, né, elas pagam a periculosidade, elas pagam correto, e caso sim, por quê, né? E caso não, por quê? Apesar das duas empresas fazerem o pagamento da periculosidade, tem questões a respeito dos reflexos que nós, assim como o judiciário, encara de uma outra maneira, como é a prática, tá? O que acontece? Na Gol, ela não faz o pagamento sobre as variáveis, certo? E qual é o entendimento que se tem hoje no TST? Tá? O TST, que é o órgão supremo trabalhista, né, diz que a periculosidade ela deve incidir sobre a base de cálculo das horas. Qual é a justificativa deles? Eles utilizam como analogia uma súmula que diz que a periculosidade paga com habitualidade incide na base de cálculo de hora extra. Tá? Veja bem, faz uma analogia à hora extra para justificar o pagamento sobre as horas variáveis. O que ocorre? Inclusive mencionam essa súmula nas próprias decisões. O que ocorre? Tem uma outra vertente, tá? Um outro entendimento que acredita que as horas variáveis ela é parte da remuneração base. Então, ela sim faria base de cálculo
para a periculosidade. Eles invertem a incidência, né? Para fins financeiros, nada muda. É a mesma coisa, digamos assim. Mas tem duas vertentes que dizem que a Gol faz o pagamento errado sobre os reflexos, tá? Ou se é a periculosidade incidindo sobre as horas variáveis, ou as horas variáveis incidindo para a periculosidade, tá? No caso da Azul, ela faz o pagamento somente sobre o salário base, tá? Ela exclui a compensação orgânica. Ela faz o pagamento sobre as variáveis, mas ela exclui a compensação orgânica. O nosso entendimento, e também de muitos tribunais, não digo que é pacífico, tá? Porque tem-se uma discussão da natureza da compensação orgânica, se ela é indenizatória ou salarial. Apesar da norma coletiva referir que é indenizatória, né, que é uma compensação, justamente, tem-se muitos entendimentos de que faz parte da remuneração. Né? Por quê? Ela é a 20% da remuneração fixa. Então, o salário base mais compensação orgânica vai compor o salário do aeronauta, além das horas variáveis. Então, no nosso entendimento, a periculosidade ela tem que ter como base de cálculo também a compensação orgânica. E a Azul não faz este pagamento. Então, um ponto bem, que então, é evidente, né? Que não precisa perícia, porque como se trata de uma discussão de direito, não precisa nem uma prova testemunhal diferente da questão da Latam, que uma prova testemunhal seria bom no caso de inspeção externa ou acesso à pista. Perfeito, perfeito. Então, resumindo, a periculosidade paga pela Gol, ela não está adequada, ela não reflete corretamente, né, nas horas variáveis. A periculosidade paga pela Azul, ela está quase correta, porque ela tem a incidência nas horas variáveis, mas ela não leva em consideração a compensação orgânica. Então, seria o caso de tanto tripulantes da Gol e da Azul revisarem os seus contra-cheques, os seus recebimentos, para identificar os valores ali que poderiam ser buscados, né, que estão sendo pagos de forma errada, né? E uma questão importante que tanto nos casos da Gol quanto da Azul, não há necessidade de termos uma perícia para comprovar a periculosidade, porque ela já é paga. E se ela já é paga, já se presume, então, que tem direito, né, à periculosidade. Então, não precisam, não há necessidade de provas. As provas já estão pré-constituídas ali no próprio contra-cheque, no recebimento desse adicional. Isso, né? A Daniela questiona se vídeos também podem servir de provas. Sim, com certeza. Tanto fotos como vídeos, e-mails, documentos em geral, fotos de documentos. Até um ponto interessante a gente sempre orienta, se for tirar foto de algum documento, que coloque o seu crachá para mostrar que era você que estava ali naquela foto, porque muitas vezes a foto de um documento ou de alguma situação não aparece o trabalhador na foto, né? Então, o crachá ali, de alguma forma, é um indício, né, de que nós foi temos um tirado caso pelo aqui de uma cliente, ela filmou um embarque remoto ocorrendo, assim, então parecia de longe, né, mas parecia bem, bem certinho, assim, todo mundo caminhando em direção à aeronave. Isso aí. E o abastecimento ocorrendo. Certo. Eu organizei aqui na nossa pauta da nossa conversa um ponto dos aeronautas agora, mas a gente se estendeu tanto nessa questão da periculosidade que eu vou querer trazer um ponto dos aeroviários para balancear mais coerentemente, igualitariamente o tempo de cada um. Então, assim, acredito que um ponto que a gente pode falar sobre os aeroviários, que é bastante comum, né, doutor? São as gratificações, abonos, benefícios que constam no contra-cheque, né? Então, o contra-cheque ele vem recheado dessas verbas, não são salariais, né, mas dessas verbas aí de cunho indenizatório,
bonificações e gratificações. E isso está certo? Isso é vantagem para o trabalhador ou não? Até que ponto isso é uma vantagem ou não é? Está errado? Está certo? Precisa o aeroviário Novamente, é uma estar questão atento a que isso, tem que né? analisar caso a caso, tá? Mas o que acontece? No Brasil, não é permitido salário complessivo. O que é o salário complessivo? É aquele, quando tu recebe um valor que engloba vários direitos, né? Então, não é permitido. No contra-cheque, tem que vir discriminado por rúbricas, né? Ah, tanto é salário, tanto é comissões, tanto é gratificação, tanto é ajuda de custo, tanto adicional de transferência, e por aí vai, certo? O que acontece, até mesmo para tornar interessante a contratação? As empresas, elas mascaram, né? Veja bem que falo de uma forma geral, né? Mas ela pode ocorrer ou não. Tá? Mascaram o salário com o nome de outros adicionais. Qual é a finalidade disso? Não gerar reflexos. Tá? De reflexos eu digo em contribuições previdenciárias, em FGTS, em férias, em 13º. Então, quando a empresa faz essa discriminação com alguma parcela indenizatória, ela exclui dos reflexos. Tá? Não todos, às vezes alguns incidem, outros não, mas elas excluem. O que isso baixa? Os encargos para a empresa, certo? Mas o prejudicado, indiretamente, até mesmo diretamente, né, é o trabalhador. Por quê? Ele vai estar deixando de receber reflexos sobre o salário real devido. Tá? Cada caso deve ser analisado isoladamente. Por quê? Na legislação do aeroviário, diz que a ajuda de custo ela não é considerada para fins de salário, para fins de composição do salário, certo? Mas ela tem uma exceção, que quando o aeroviário ganha comissões, ela sim, a ajuda de custo é considerada para fins de salário. Então veja bem, a própria legislação ela coloca uma situação que não é e uma situação que é. Tá? Nós temos um caso aqui de um aeroviário que ele recebeu uma proposta de emprego num valor X, e daí, quando foi contratado, tinha lá salário bem abaixo do que havia sido prometido, daí ajuda de custo, adicional de transferência, auxílio educação, e tinha mais um adicional que agora não vou lembrar. Mas eles dividiram o salário dele em 5 rúbricas diferentes. Né? E o que nós tivemos que fazer? Ajuizar uma ação para reconhecer todas essas outras verbas, né, não denominadas salário, eram sim verbas salariais, para gerar sim, os reflexos e eles ter esse benefício. Né? Exato, exato. Em outras palavras, esses valores que são agregados aí no contra-cheque, eles não têm a incidência não só de horas extras, né, e adicionais de insalubridade, periculosidade, mas de FGTS, de aposentadoria. Eu acho que a aposentadoria é um dos principais, né, prejuízos para o trabalhador, porque ele achou que ele ia receber 3 mil reais, vamos supor, né? Mas, na verdade, no contra-cheque dele, salário está lá 1.500. Os outros 1.500 são gratificações, ajuda disso, ajuda daquilo outro, né? Aí, quando ele for se aposentar, ele não vai se aposentar com 3 mil, vai se aposentar com os 1.500, porque Deixa eu é só fazer salário só, né? uma parte, tá? Isso também já aconteceu com um aeronauta de empresas menores. Tá? Isso de receber proposta de emprego com... tu vai receber 25 mil. Isso. Tá? O caso que eu estou citando é de um comandante. Então, vai receber 25 mil. Mas daí tu vai receber tanto de auxílio, tanto de ajuda de custo, tanto de não sei o quê. E daí enxugou, o salário mesmo era 8. Né? O resto tudo, até fechar os 25, era tudo penduricalhos, digamos assim. Então, é muito importante ficar atento a essa composição salarial. Exato. Que dica que tu deixa não só para os aeroviários, como tu bem destacou, mas também para os aeronautas, quando são contratados ou quando já estão no andamento, no curso do seu trabalho, analisando ali o seu contra-cheque, que isso é fundamental, né? Entender um pouco das rúbricas que estão, rubricas, né? Que estão ali escritas, entender o sentido daquilo. E quando tem um valor que é pago todos os meses,
Se não for salário, tá errado. Se é pago todos os meses, ele tem caráter de salário, né? Que dica que tu dá, se é possível, dá alguma dica para que esse trabalhador que identifique alguma situação como esta possa, o Como que até a fazer gente já mesmo? citou como exemplo, né, esse momento pré-contrato, né, essas propostas, essa troca de e-mail, o anúncio mesmo de vagas, né, que falar salário de tanto. Né, uma troca de e-mail, tua composição salarial vai ser X. Né, isso tudo é prova de que a verba que eles estão destinando ou pondo como outra rúbrica, ela é salário. Tá? Então, essa fase pré-contratual, ela serve também de provas. Tá? E no curso do contrato, tem diversas maneiras de se comprovar. Né? Ou por real necessidade daquela rúbrica. Né? Por exemplo, tem um aeroviário que ele recebia adicional de transferência. Só que ele morava no município que ele foi contratado. Então, ele recebia adicional de transferência somente como justificativa para aumentar o salário dele, né? Para tornar atrativa a proposta. Então, assim, se atentar àquela rubrica específica, o que ela está tratando. Um adicional de transferência. Realmente, ele é um adicional de transferência ou ele é o meu salário que eles estão dividindo para diminuir os encargos? Né? Então, toda rubrica, caso a caso, tem que ser analisado. Né? Sugestão é falar com por mais que Sim. as pessoas vejam o contra-cheque e naquela percepção inicial entendam o que ali o que está dizendo, é bom ter o auxílio de um advogado, né? Até porque a matéria de aeronáutica e aeroviário é bem complexa. Aqui, quando, por exemplo, tomando como exemplo o nosso caso, quando a gente vai entrar com uma ação, a gente faz todo um estudo prévio, a gente passa até mesmo por perito contábil, então a gente analisa, compõe aquele relatório, aquele estudo de caso e trabalha com o cliente aqueles pontos interessantes para a ação dele. Então não basta olhar ali, não, isso daqui está errado. Tá, mas está errado por quê? Vamos atrás disso. Né? Sim, sim. Bem, acho que um ponto aqui, então, voltando a falar dos aeronautas, um ponto também, de certa forma, polêmica, principalmente para a justiça, são as horas voadas, as horas em solo, os limites diário, semanal e mensal. Esse é um ponto muito polêmico. A gente, aqui no escritório, enfrenta batalhas para tentar explicar para os juízes, sérias dificuldades mesmo de conseguir mostrar a diferença, porque a jornada do aeronauta é bastante diferente do trabalhador comum, é uma outra categoria, é uma categoria específica, então tem essa diferença, né, doutor? E explica para nós um pouco quais são as maiores dificuldades, os maiores problemas, os erros que a gente encontra, e esse direito, ao meu ver, depois da periculosidade, ele é o principal, né? Que acaba refletindo ali, talvez, em horas extras. É um tema muito polêmico, né? Na realidade, o que ocorre, tá? Eu desconheço uma empresa que paga para essa. Eu desconheço. Por quê? Deu uma falhada na sua frase. Pode repetir, dada a importância empresa dela. que efetua o Desconhece pagamento de hora extra para aeronauta, tá? Porque eles efetuam o pagamento do salário base, né? A compensação orgânica e as horas variáveis. Fora todas as outras gratificações que possam surgir de instrução, de equipamento e tudo mais, tá? Mas tá. Tô te ouvindo. Existe uma rúbrica que eles pagam que são Isso. Os quilômetros voados, né? Isso é Não uma é hora variável, extra. mas não é hora extra. Tanto tem Claro. empresas que Perfeito. pagam hora de voo, tem empresas que pagam quilômetro voado, tá? Então a Latam efetua o pagamento de quilômetro, a Gol efetua o pagamento de horas, a Azul é de horas também. Então assim, a jornada em si ela tem um limite, tá? Falando em jornada voo mais solo, tá? A jornada mensal ela é de 176 horas, tá?
sem entrar em detalhes de tripulação simples, composta, de revezamento, mínima, possui um limite diário, um limite semanal, um limite mensal. O que ocorre? A empresa vai lá e extrapola o limite diário. Ela fala que o aeronauta que extrapolou aquele limite, ele vai ter aquele descargo, né, até iniciar o próximo voo e não efetua o pagamento das horas extras. Ele fala... Ele vai ter o quê? Falhou a ligação. Ele vai ter descanso, o quê? Descanso até outro voo, tá? Até outra convocação para o trabalho. Então, assim, nesse interstício, eles descansam, ok, mas eles não recebem aquelas horas que eles extrapolaram o limite diário, por exemplo. Eles não recebem aquelas horas que eles extrapolaram o limite semanal. Ah, mas receberam as horas variáveis, receberam horas de voo ou quilômetro voado. Ok, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Por mais que recebeu ali as horas de voo, se extrapolou o limite diário, tanto de voo quanto do limite da jornada, que são coisas diferentes, ele tem que receber a hora extra, tá? Qual é outra dúvida que se cria? Tá, mas a base de cálculo da hora extra, qual é? Se foi jornada, no nosso entendimento, lembrando, em nosso entendimento eu digo porque tem decisões para tudo que é lado. É uma matéria extremamente complexa, né? A gente precisa de um embasamento contábil, inclusive, para demonstrar. Então, assim, tem decisões que reconhecem que a hora extra ela possui como base de cálculo o salário. Tem decisões que reconhecem que a hora de voo, quando extra, ela possui como base de cálculo a hora de voo, né? Então, essa composição tem que ser feita e essa observância da jornada tem que ser feita. Porque não adianta observar a hora limite das jornadas mensais, 176, e extrapolar várias vezes durante o mês a jornada diária. Então, sim, está gerando um direito. E lembrando que esse direito, além da legislação específica, é um direito constitucional. Então, toda hora extraordinária ela deve ser remunerada a mais. Perfeito. Esse tema aí a gente ainda vai ter alguns entraves aí, algumas batalhas nos tribunais, certamente, para explicar, desenhar para os juízes, para que eles tenham a exata compreensão de como funciona a jornada de trabalho do aeronauta. Deixa eu complementar agora que eu me lembrei. Essa compreensão dos juízes, ela é extremamente delicada, porque tem muitos juízes que, as decisões que negam, falam que a remuneração fixa já compensa toda a jornada em solo e a remuneração variável compensa toda a jornada em voo, né? Então, o que eles querem dizer? Não importa se extrapolar o limite, tu já está recebendo tanto em solo quanto em voo. 80% das decisões negativas, tá? Outras 20% tem entendimento para tudo que é lado, né? Mas a base que eles utilizam é essa, que é completamente desarrazoado, né? Não existe nenhum artigo na legislação que fale isso, não existe nenhuma jurisprudência que fale isso, na norma coletiva também não existe, eles simplesmente tiram isso não sei da onde, tá? Então, inventaram um problema que a gente enfrenta e nesse ponto, né, cabe esclarecer que a jornada, ela inicia do tempo de apresentação até 30 minutos ou 45 minutos após a partida dos motores. E o tempo de apresentação, via de regra, é considerado pelas empresas 30 minutos de antecedência. Só que a gente sabe que, na prática, chegam a até convocar 3 horas antes do voo. Então, para fazer essa comprovação, né, que é de extrema importância e muitas vezes a gente não se dá conta no dia a dia, no trabalho, são as próprias convocações. Quando recebe um informativo lá no e-mail, dizendo, tripulação Narrow comparecer com 3 horas de antecedência, voo Nova York. Então, quando tem esses informativos, é bom guardar, é bom salvar aquele e-mail, salva num arquivo PDF, vou botar daqui a 5 anos, sei lá. Salva esse arquivo, porque isso é prova de que a convocação ocorria muito antes, o tempo de apresentação ocorria muito antes do que aquele que era considerado na jornada. E isso causa reflexos imensos, assim, numa jornada de trabalho.
Perfeito, perfeito. Uma dica, então, para o pessoal que acontece isso no dia a dia, de extrapolar sua jornada diária, semanal ou mensal, muitas vezes por se apresentar antes para o voo, por ficar um pouco depois também dos 30 minutos do corte dos motores. Uma dica é sempre juntar uma prova, um documento, seja um e-mail, seja um aviso, e aí entra de novo, né, o auxílio dos colegas que estavam ali naquele voo, né? Muitas vezes se conheceu ali no próprio voo, trocar o WhatsApp, ter um bloquinho de anotações, colocar o dia em que voou, que ficou além do tempo, enfim, ter esse cuidado para se no futuro quiser, né, tiver interesse em buscar o seu direito. A gente está tratando aqui do que é o correto, do que é o incorreto. A gente pode dizer para vocês que isso está errado e pode sim ser buscado na justiça. Mas para que a gente busque isso na justiça, precisa ter a comprovação. Até então, ter esse fez uma menção importante ele falar com um colega, né? Muitos clientes nos perguntam: mas eu não tenho testemunha, eu posso ajuizar? Sim, pode ajuizar, porque isso é um padrão que ocorre nas companhias, tá? Não é um fato isolado, não é com um empregado que está ocorrendo aquilo, é um padrão. Quando não há testemunhas, né? A testemunha ela é importante sim para comprovar esse tempo de apresentação bem mais estendido do que meia hora, mas quando não há testemunhas, a gente tem uma prática de pegar vários outros processos da companhia em que houve um depoimento pessoal do preposto, em que houve uma prova testemunhal que determinada tripulação se apresentava muito antes e a gente junta nos processos, tá? O que acontece? Tu não vai ter a testemunha, mas tu demonstra para o juiz que há um padrão naquela empresa, que aquela tripulação se apresentava assim com um tempo de antecedência muito maior. Tá? Perfeito, perfeito. Muito bem lembrado, destacado. É um recurso que a gente utiliza, né? Buscar provas já produzidas em outros processos na ausência de prova, né? Porque, de fato, é um padrão aí que não é só com o trabalhador, única e exclusivamente que está acontecendo aquilo, mas sim com outros também, né? Da mesma empresa. A gente já extrapolou aqui em muito nosso tempo, estamos quase fechando 1 hora. Eu gostaria de tratar de um ponto. O papo foi bom. Oi? O papo foi bom, passou rápido. Um ponto específico que, olha, é praticamente 100% dos trabalhadores que nos procuram para revisar o seu contrato de trabalho e pretendem, caso tenham direito, óbvio, entrar na justiça, eles trazem esse questionamento, principalmente depois da reforma trabalhista, né? Quais são os riscos de entrar com uma ação trabalhista hoje no Brasil, Dr. Richard? O principal, talvez, né? Não todos, mas o principal. A mídia, ela divulga muita informação errada, tá? Então, lá em 2017, quando veio a reforma, o que se divulgou? Agora o empregado que ajuizar a demanda trabalhista vai ter que pagar. Isso é o que saiu em todas as notícias. Muitas pessoas enraizaram isso. Mas se eu entrar com o processo, vou ter que pagar. Tá? Não, tá? Isso é mentira. Inclusive, tem uma disposição legal que falava que todo aquele que receber algum crédito, tá? Ainda que tenha justiça gratuita, e for condenado em alguma sucumbência, ele vai ter que pagar com aquele crédito que ele recebeu. Essa disposição legal já foi derrubada pelo STF, foi julgada inconstitucional, então isso não é mais aplicado. Tá? O que ocorre? Nós temos um limite, né, de que todo aquele empregado que recebe até 40% do teto dos benefícios previdenciários, Richard, qual é o teto? Está em 6 mil e pouco, tu previdenciarista pode falar mais, né? Eu não sei exatamente o valor, tá? Mas tem esse teto, diz que os juízes podem conceder o benefício da justiça gratuita. Tá? Isso é uma faculdade do juiz. Porém, o próximo dispositivo legal, na sequência desse, fala que todo aquele que comprovar que não tem condições de pagar as custas pode receber o benefício da justiça gratuita.
que isso leva a entender? Né? Tal como é aplicado no direito civil, todo aquele que comprove uma insuficiência de recursos, não necessariamente até 40% dos benefícios previdenciários, né? Pode receber, por exemplo, 10 mil e não ter condições de pagar as custas de um processo. Vai que o processo seja de 1 milhão. Né? As custas Pode continuar. muito maiores do que aquelas condições daquele empregado, certo? Então, assim, isso daí é uma limitação colocada, tá? Tem alguns juízes que aplicam ou não. O que nós devemos observar? Tá? Primeiro, se o empregado foi demitido ou não. Porque se ele estiver desempregado, ele não vai ter renda. Se ele não tem renda, ele não tem condições de pagar as custas do processo. Tá? E a outra questão é que esse ônus da prova, por mais que haja diversos entendimentos e até estudos diversos, né, o que prevalece no judiciário que esse ônus é da empresa comprovar que ele tem condições. Tem uma súmula no TST que diz que basta uma declaração de insuficiência para dizer que para conceder o benefício da justiça gratuita. E essa súmula ela é anterior à reforma, veio a reforma e a súmula não foi cancelada. Tá? Então é uma súmula que está em vigor, né? Ela está sendo aplicada pelo judiciário. Então basta o empregado, quando vai ajuizar, apresentar essa declaração. Essa declaração ela é feita pelo escritório de advocacia que pode apresentar, né? O empregado simplesmente assina, o trabalhador simplesmente assina e ela é apresentada para o juiz para a concessão desse benefício. Ah, mas tudo bem, a pessoa está trabalhando em outro emprego, recebe 20 mil reais. Vamos pegar um caso hipotético. Teria condições de arcar com as custas. Tá? Qual é o risco que ela representa? Quando se entra com uma ação e perde, tá? Doutor Richard, os problemas no áudio retornaram. Não, na realidade, fizeste alguma coisa? Não? A bateria está acabando. Tá, vamos então prosseguir assim mesmo. Falta pouco aqui para a gente encerrar. Estou ouvindo bem. Eu te escuto. A Daniela disse que não está dando para entender o Dr. Richard. É uma pena, né? Um assunto bem importante. Talvez a gente tenha que, depois no repeteco ali no replay, eu vou conferir se de fato não ficar audível, a gente traz novamente esse assunto, né, doutor? Exato. Queres concluir? Fica à vontade. A pessoa não ganha o benefício da justiça gratuita, qual vai ser o risco máximo dela? Tá? Vai ser, se algum pedido for julgado totalmente improcedente, ela for condenada aquela convência que é a média de 10% do valor do pedido, que vai ser compensado com os créditos que ela quer receber. Tá? Então, assim, por que eu digo com os créditos que ela quer receber? Raramente, mas muito raro, é julgado totalmente improcedente. Até porque a ação de aeronáutica e aeroviária, ela tem diversos pedidos extremamente fundamentados. Então, raramente vai ter uma total improcedência da ação e a pessoa seja condenada ao pagamento de 10% do valor da casa. Certo. Bom, em resumo, então, o risco, né, que teria, que é o maior medo aí de quem busca entrar com uma ação, teríamos outro também para tratar, que é a dificuldade de se recolocar no mercado, suposta dificuldade de se recolocar no mercado, mas a principal delas é ter que pagar algum valor se perder a ação, né? E uma vez que nós temos alguns dispositivos e dentro de uma ação trabalhista nós temos vários pedidos, na verdade esse risco ele é pequeno porque, vamos lá, você pode ganhar a gratuidade. Se ganhar a gratuidade, não tem que pagar absolutamente nada. Agora, se você não ganhar a gratuidade, você vai ter que pagar, ou pelo menos em tese seria condenado a pagar as custas daquilo que perdeu. Pegando um exemplo fácil de entender, uma ação que ao final deu 1 milhão de reais. Eu ganho 600 mil e perco 400 mil.
eu preciso pagar, eu não tendo a gratuidade, 10% em média, né? De 5% a 15%, os juízes costumam aplicar 10% sobre os 400 mil que eu perdi, daqueles pedidos que eu perdi. 40 mil reais, né? Mas eu ganhei 600. Então, está autorizado, a legislação traz essa possibilidade, o entendimento também da justiça é nesse sentido, eu posso compensar esses 40 mil reais que eu fui condenado a pagar de custas, né? De sucumbência, melhor dizendo, eu consigo compensar pelos 600 que a empresa me deve. E aí eu fico com um saldo de 560, não preciso pagar nada a rigor e ganho esse valor. Então, o risco ele existe em alguns casos, precisa ser analisado. Aqui no escritório a gente faz essa análise para justamente fazer essa gestão de riscos, né? Para reduzir ao máximo. Não é isso? Tá ótimo. Bom, de fato, passou muito rápido. A gente vai ter que marcar uma segunda live e já faço o convite para quem está presente aí ou quem vai nos assistir depois, que mande os seus questionamentos, seja sobre esses assuntos que a gente tratou ou outros quaisquer, para que a gente possa, então, montar uma segunda live, uma terceira live depois, sobre os direitos trabalhistas, porque certamente há dúvidas, né, entre os trabalhadores, entre o pessoal, e a gente tem que trazer, tem que discutir. Esses assuntos que a gente trouxe hoje, né, doutor, são os mais polêmicos, e são aqueles que, ao nosso ver, trazem um maior prejuízo ao aeronauta, ao aeroviário, mas podem ter outras dúvidas também, e é importante que vocês nos enviem. Muito obrigado pela presença, doutor Richard. Fique à vontade para se despedir. Para a participação, né? E fico à disposição de todo mundo que tenha dúvidas, né? A equipe está sempre atenta aí para todo o contato, né? E estamos aí esclarecendo tudo que vier, tá bom? Certamente. Diariamente nós trazemos novos questionamentos aí, né, nos casos práticos, e a gente, como todo o escritório, se coloca à disposição de todos. Queremos só entrar em contato aí, tá bom? Forte abraço. Até a próxima.